Educação domiciliar. Você sabe o que é? Veio para ficar? É moda? O que você conhece ao respeito? É isso que o canal Aloxi traz hoje. Aproveita, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer e compartilha, assim mais pessoas vão estar discutindo esse assunto e deixa seu comentário. Qual a sua opinião sobre a educação domiciliar? Nós, no canal de educação, não teríamos como não falar sobre esse tema. O que é, para que serve, quais as vantagens. Então é isso que nós vamos estar fazendo aqui. Vamos lá. Primeiro, isso pode ser um modismo? Talvez não. Vai atingir toda a sociedade? Não, com certeza não. Vai pegar apenas uma parcela da sociedade que tenha condições financeiras para isso. Por que eu digo financeiras? Porque o custo de uma educação domiciliar provavelmente será muito mais alto do que o custo dentro de uma escola. E a sociedade brasileira é uma sociedade onde a média econômica não é uma média alta. Então, nós estamos falando de uma legislação que vai falar sobre uma educação dentro de casa para um pequeno grupo de pessoas. Quais as vantagens ou quais as desvantagens? No meu ponto de vista, eu não vejo vantagem alguma. Quem achar que tem vantagem, coloca aqui embaixo, para que a gente possa fazer essa discussão, né? Por que eu acho que não tem vantagem? Primeiro, nós vamos precisar de alguém para preparar essas aulas. Vamos supor que quem vai preparar essas aulas seja alguém da família, a mãe ou o pai, né, dessas crianças e dos adolescentes. Tá, eles vão parar de trabalhar, porque se você vai preparar a aula para uma pessoa, ou se você preparar a aula para 40 pessoas dentro de uma sala de aula, você vai ter que ter um tempo para isso. E aí você também vai corrigir aquilo que você preparou. Então vai demandar tempo. Então, uma das pessoas da família, ela vai ficar em função dessa educação familiar. Para a pessoa que vai ter essa função, não é nada fácil. Nós vimos na pandemia a dificuldade dos pais de ensinar os alunos, porque existe ali uma carga emocional já pré-existente do cotidiano. Muitas vezes a pessoa ela não tem o dom de ensinar e aí vai criar-se um problema naquela construção de conhecimento. Ok, você pode pagar uma pessoa para fazer isso, ou seja, você vai ter um professor particular. Quem vai ser esse professor? Né? Por que você vai confiar toda a aprendizagem do seu filho a um professor? Esse professor ele vai ter o conhecimento que os especialistas têm. Quando eu falo especialista, é o professor de matemática, que ele é preparado para matemática, ou de ciências, ou de geografia, ou de história. Um professor dá conta disso tudo? Talvez quando a criança estiver sendo alfabetizada, ok. Mas a partir do momento que essa criança se desenvolve, ela vai precisar de outros conhecimentos. Ela vai ter que ter professor de arte, professor de filosofia, professor de esportes. Então, um só profissional talvez não dê conta. Então, o custo vai ficando cada vez mais alto. Ok, quem vai avaliar se o conteúdo que essa pessoa está dando é correto? Porque a criança ela vai ser avaliada. Né? Anualmente ou durante períodos em períodos, ela vai ser avaliada dentro de uma unidade escolar para ver se ela atingiu os conteúdos mínimos. E se ela não atingiu, se ela for reprovada, também tem problemas. Então, de certa forma, a criança ela vai ter a educação domiciliar, mas ela vai ser avaliada pelo sistema educacional. Ok. E aí, nós temos um problema que para mim é o mais complicado, que é a questão da socialização. Como que uma criança, tendo a educação domiciliar, ela vai ter contato com as outras crianças da mesma idade? Isso é muito importante para o desenvolvimento dela. A criança, ela precisa passar por frustrações da vida para ela ter maturidade. Se ela está aprendendo dentro da sua casa, ela não vai ter contato com pessoas de outra religião, outras crenças, outras culturas. Como que ela vai fazer essa troca de experiências? Como que ela vai aprender
inclusive a se defender de críticas ou criticar, aprender a conviver, que é fundamental na nossa sociedade. Essa criança ou esse adolescente vai estar dentro de uma bolha. Ok, o que vai acontecer quando ele sair desta bolha depois de 15, 18 anos? Será que ele vai estar preparado para uma universidade? Que nós temos dentro de uma universidade uma diversidade enorme cultural. Como que ele vai se relacionar com os amigos? Ou como ele vai se relacionar com pessoas que ele não gosta tanto? Como que ele vai saber fazer essa divisão? Como que ela vai poder impor os seus gostos, atender o gosto do outro? Como que essa criança e adolescente vai construir o processo de empatia se ele não teve contato com pessoas reais da diversidade? Então você corre sim um risco muito grande de você criar pessoas dentro de bolhas e essas pessoas não saberem o que fazer lá na vida adulta. Continuar na bolha, ok, então ela vai viver nesse processo, mas se a bolha romper por algum motivo, qual vai ser o choque de realidade que ela vai ter? Será que ela vai estar emocionalmente estruturada? Hoje em dia, no nosso dia a dia, nós vemos N problemas psicológicos, porque os alunos, as crianças, os adolescentes, os jovens, eles têm problemas de relacionamento. Imagina essas crianças que não tiveram esse contato. Penso, de verdade, como pedagoga, que o processo vai ser muito mais difícil para essas pessoas, porque elas não vão ter essa maturidade básica que nós vamos aprender no dia a dia da escola. Eu não estou falando aqui de língua portuguesa, matemática, física, química, estou falando aqui de relações humanas. Relação humana você só tem se você estiver inserido dentro de uma sociedade. Mas eu posso ter contato com as pessoas na igreja, eu posso ter contato com as pessoas no clube, eu posso ter contato com as pessoas na família, sim, mas aí você vai estar tendo contato com pessoas de um único segmento. Se é dentro da igreja, é só daquele culto. E aí como que ela aprende a viver na diversidade, como que ela aprende a conversar com pessoas que discordam dela e como que ela aprende a colocar o que ela pensa discordando do outro. Ela não vai ter essa prática do dia a dia, desse convívio, e no meu ponto de vista isso é prejudicial, né? Como que ela vai aprender a fazer um grupo de estudo? Que é difícil para os alunos, né? Quem é professor sabe. Você chega lá no 6º ano, no 7º ano, nós vamos fazer um grupo e fazer uma atividade em grupo. Para eles é muito difícil. E qual que é o objetivo do professor, além de ensinar o conteúdo? É ensinar que eles se dividam, que eles se liderem, que eles percebam que eu tenho de bom no grupo, o que o outro pode fazer de melhor, o que o outro está deixando a desejar. Isso tudo o grupo vai fazer e esse amadurecimento não se ensina. Esse amadurecimento você vive ele e é nessa vivência que você aprende. E se você tiver uma educação domiciliar, você não vai ter essa experiência. Como que você vai ter a experiência de montar um time de futebol, de vôlei e você ganhar o campeonato e ficar o grupo feliz? Ou você perder o campeonato e todo mundo ficar muito triste? Ou vocês serem roubados no campeonato e todo mundo ficar frustrado? Como que você ensina isso se não for através da realidade? Como que você ensina, por exemplo, os alunos ou as pessoas a questionarem uma avaliação que, na opinião dos alunos, foi mal avaliada pelo professor, que o professor foi injusto, e aí eles se reúnem, fazem um abaixo-assinado, vão até a sala do diretor, do coordenador, e cria todo um movimento crítico que pode levar a eles a amadurecer. Não, o professor estava certo, não, o professor estava errado, eles estão certos. Como que se faz isso num ensino domiciliar? Não tem como. Não existe essa possibilidade, né? Outra coisa importante que não é possível dentro do ensino domiciliar, você vai escolher aquele professor que você quer para o seu filho. Tá. E aí o professor vai ser de uma única forma. E é muito importante para o aluno ter aula com um professor de direita, um professor de esquerda, um professor de centro, um professor religioso, um professor ateu.
Essas diversidades, essa diversidade de pensamento vai fazer o quê? Vai fazer o aluno amadurecer e vai fazer com que o aluno tenha a sua visão de mundo, porque ele vai ouvir várias versões sobre os conteúdos, sobre o viver, sobre o dia a dia. Dentro da educação domiciliar, isso não acontece. Então você pode ser que tenha o melhor professor de matemática, o melhor professor de física, o melhor professor de qualquer disciplina, mas você não vai ter a convivência. E isso não se troca. Então, o que eu deixaria assim de sugestão? Não, mas de como eu vejo a educação domiciliar. Pobre menino rico. É isso que eu deixo aqui para o canal. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui anotado abaixo o que você pensa a respeito da educação domiciliar, se você submeteria sua família a isso, e divulga o vídeo. Assim mais pessoas estarão conversando em relação a uma temática que nem é tão relevante, mas que com certeza vai destruir o futuro de muitas pessoas. Te aguardo então para um próximo vídeo. Até mais!